Essa manhã nós vamos estar falando sobre algumas lições a caminho de Emaús. Nós sabemos que essa cena que se passa na vida de dois discípulos, é uma cena que acontece no domingo da ressurreição. É no domingo da ressurreição que acontece esse fato de a caminho de Emaús. E a caminho de Emaús nós temos várias lições no caminho de Emaús. E nessa manhã eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler os versículos do 13 ao 35. Lucas, capítulo 24. Os irmãos que encontrarem vão se colocando de pé, por favor, para fazermos esta leitura. Amém? Amém. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminhos para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E seus discípulos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que idas e destratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não o achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido a visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhe disse Jesus: os nécios tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia por onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declinou. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriu os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava,
quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eu queria nessa hora pedir à irmã Maura que orasse a Deus, agradecendo esta palavra, e pedindo a Ele que traga a interpretação, que o Espírito Santo possa trazer a interpretação para nós nesta manhã, dessa palavra. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Eu gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta no lido texto que nós lemos de Lucas 24, de 13 a 35, porque iremos estar fazendo algumas leituras dentro desse texto. Como eu falei aos irmãos, o tema da mensagem desta manhã é lições do caminho de Emaús. Esse texto que acabamos de ler é o relato do aparecimento de Jesus já ressuscitado, a dois discípulos que estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Queridos irmãos, a distância de Jerusalém para Emaús era de 11 quilômetros. 11 quilômetros de distância. Então, eu quero dizer, queridos irmãos, que a viagem geralmente durava 24 horas a pé, andando, levava, geralmente era uma faixa dessa, 24 horas. Então, Emaús é com certeza um lugar que significava, muito para aqueles dois discípulos. Acreditamos que em Emaús residiam os seus familiares, em Emaús residiam os seus amigos, era onde as suas famílias residiam, onde haviam deixado tudo para seguir Jesus. Eles deixaram Emaús para seguir o Salvador. E nesse momento aqui eles estavam deixando o Salvador para voltar para Emaús. Às vezes nós abandonamos o Salvador para voltar à nossa vida antiga. Eu quero dizer, queridos irmãos, que era onde o amor dele estava, a sua família, as pessoas íntimas, as pessoas das suas relações. Agora, como estavam de luto pela morte de Jesus, estavam retornando para lá. Podemos ver no versículo 21 que esses discípulos estavam um tanto abalados com a morte de Jesus. Eles não estavam felizes, eles estavam tristes, na mente deles, não era para acabar assim. Então eles disseram o seguinte no versículo 21: nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Então, queridos irmãos, eles esperavam que Israel fosse transformada por ele, mas a Israel política. Sabe por quê? Porque a cruz não fazia parte dos planos dos discípulos. Se a gente observar bem, todos os discípulos esperavam Jesus, queridos irmãos, que mudasse politicamente a história da cidade, a história do povo. Os discípulos esperavam um triunfo político. Era um triunfo político sobre os romanos e judeus, mas isso não aconteceu, levando a um total desânimo. Eles se desanimaram,
antiga. No sentido espiritual, a estrada de Emaús é um caminho de retrocesso, retorno ao passado. Retornar a Emaús é retornar ao velho homem, é retornar à vida antiga. Mas a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, tudo é novo. É preciso viver em novidade de vida. Queridos irmãos, Deus, eu quero dizer que Deus não quer que retornemos aos nossos Emaús. Eu não posso retornar, você não pode. Então, voltar para Emaús significava rejeitar o projeto de Deus. Eles estavam rejeitando o projeto do Senhor para a vida deles, para retornar ao nosso próprio projeto. Então eles estavam retornando o quê? Ao projeto deles. Certamente voltariam a ser pescadores. Então, na verdade, os dois discípulos estavam totalmente desconectados com os acontecimentos recentes. Naquele mesmo dia, a ressurreição de Cristo já havia ocorrido. No momento em que eles estavam a caminho de Emaús, Jesus já estava lado a lado com eles. Então já havia aparecido alguns dos seus discípulos e já estava ao lado deles, mas eles não conseguiram, eles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, com certeza, aquele dia, meus irmãos, era o dia mais importante na história da humanidade. Foi o dia da ressurreição de Jesus. Então, o que é o dia em que Deus Filho, aquele foi o dia em que Deus Filho ressuscita entre os mortos, o dia em que a morte foi vencida, o dia em que a morte foi entregada, o dia em que a morte não teve poder contra Jesus. Aquele dia, meus irmãos, o nosso Deus, ele triunfou. Foi o triunfo do nosso Deus ali. Então, era um dia de vitória dentro do plano de Deus, que é um dia de vitória para a humanidade, porque a ressurreição de Jesus nos garante a nossa ressurreição. Eu quero dizer, queridos irmãos, que aquele era um dia festivo, mas o que estava acontecendo com aqueles dois discípulos era totalmente contrário aos últimos acontecimentos, pois eles ainda choravam a morte daquele que vivia, choravam a morte daquele que não estava mais morto, daquele que já tinha ressuscitado. Era até compreensível eles chorarem a morte de Jesus enquanto estava sepultado, mas Jesus já tinha ressuscitado. Então, queridos irmãos, é no caminho de Emaús que podemos aprender algumas lições. Quando nós lemos essa história desses dois discípulos, nós trazemos algumas lições para a nossa vida. Eu quero dizer nesta manhã que no caminho de Emaús, Deus trata com a nossa desistência, e foi ali que eles foram tratados. A desistência deles foi tratada naquele lugar. Naquele momento, então, não importa o quanto nos distanciamos da vontade de Deus, o Senhor não desiste de nós, e Deus não desistiu. Observe que o versículo 15 e 16 diz: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Eles não conseguiam reconhecer o Senhor ali naquele momento. Os olhos deles estavam impedidos. Então, ainda que naquele momento eles não reconhecessem, não percebessem, Jesus se aproximou e caminhava com eles. Jesus sabia que eles não iam reconhecê-lo, e aí Jesus naquele momento caminhava o quê? Lado a lado com eles, para ver o que se passava no coração deles. Eu acho que o próprio Jesus impediu ele de reconhecê-lo, para ver o que estava acontecendo no coração daqueles dois homens. Essa aproximação de Jesus, meus irmãos, teve um propósito: levá-los. O propósito de Jesus era levá-los novamente para Jerusalém. Jesus queria trazer eles de volta. Então, em Jerusalém, os discípulos deveriam permanecer para receberem a promessa do Pai, e eles tinham fugido de Jerusalém. Eu quero dizer nesta manhã mas esse propósito ainda não havia sido revelado. Deus ainda não tinha
Mas eu quero dizer que Emaús, para nós hoje, significa um passo para trás. Eles estavam andando para trás. Um recuo significa esquecer da promessa, de tudo aquilo que Deus tem falado para nós. Voltar ao passado é dizer não ao projeto de Deus nas nossas vidas. Emaús não é a solução do nosso problema. Voltar ao passado não é a solução do nosso problema. Retroceder não é a solução. Devemos enfrentar a nossa Jerusalém, que naquele momento era um local muito mais difícil para os discípulos estar, porque aquele era um momento onde os discípulos estavam sendo caçados, estavam sendo procurados para a morte, e eles resolveram fugir. Eu quero dizer que se estamos na estrada de Emaús, saiba que o Senhor vai chegar a nós, da mesma maneira que Ele se chegou àqueles discípulos. Jesus, Ele caminha. Quando nós tentamos voltar, Jesus vem até nós. Vai para onde, Edson? Está retornando ao velho homem, está retornando ao velho caminho, está retornando ao passado. Então, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu fico admirado com o amor de Deus por nós. O amor de Deus é tremendo, o amor de Deus é grande. Então pense comigo, Jesus, queridos irmãos, tinha acabado de vencer a morte, tinha acabado de derrotar o diabo, pagou o preço pelos nossos pecados, estava com o corpo ressuscitado, cheio de glória, cheio de honra, cheio de poder. Ele poderia fazer tantas coisas, mas sabe o que Jesus escolheu fazer? Acompanhar, trazer de volta aqueles que se haviam perdido. Aqueles dois homens, eles estavam perdidos, eles estavam voltando ao passado. Então, ir de encontro a dois discípulos desanimados que estavam indo para Emaús. Jesus, num momento tão importante, no momento da sua ressurreição, ele poderia estar fazendo tanta coisa, mas ele estava preocupado com dois homens que estavam se desgarrando. Ele vai e traz de volta. No caminho de Emaús, Deus trata com as nossas tristezas, Deus trata o nosso sofrimento. De vez em quando a gente pensa em voltar para Emaús, de vez em quando isso é natural no ser humano. Nos momentos mais difíceis a gente pensa em desistir de tudo, pensa em jogar a toalha, pensa em parar, mas Jesus, ele vem e ele caminha conosco. Ele pergunta: por que você quer parar? Por que você quer desistir? É hora de caminhar para frente. Então, não importa o tamanho da nossa tristeza, podemos sempre desabafar com o Senhor, que abrir o nosso coração para Ele e dizer: Senhor, eu estou triste, Senhor, eu estou passando por momentos difíceis, a tristeza bateu no meu coração. E os discípulos fizeram isso mesmo sem perceber que estavam falando com Jesus. Eles expressam a tristeza do coração deles, e é preciso, meus irmãos, expressar para Deus aquilo que estamos sentindo, aquilo que o seu sofrimento, a sua dificuldade. Nós choramos às vezes, nós nos derramamos. Então, ao ler o texto, podemos perceber que a tristeza causada pela morte de Jesus os consumia por dentro. Não foi fácil para eles, que caminhou com Jesus, ver Jesus morto. Então, quando a tristeza nos controla por algo que aconteceu, é difícil, queridos irmãos, outros assuntos na nossa mente. Eles caminhavam ali, eles falavam sobre tudo que estava acontecendo com Jesus. Observe que o texto diz: e iam conversando a respeito de tudo que ocorreu naqueles últimos dias. O assunto deles não era outro, o assunto deles era Jesus. O assunto deles, mas Jesus, queridos irmãos, estavam ali ao lado deles, e eles estavam achando que Jesus ainda estava morto, que Jesus ainda estava sepultado. Só que eles não entendiam que aquele que estava caminhando com eles era o próprio Jesus. Observe que coisas eram essas que eles conversavam. Certamente eles não falaram sobre as curas que Jesus tinha realizado. Esse não era o assunto, não era sobre os milagres, sobre a natureza de Jesus, não era sobre o seu poder, sobre os demônios. Eles não falavam sobre isso. Eles falavam que eles confiavam que Jesus ia mudar a história daquele povo, mas Jesus morreu na cruz do Calvário. Era esse o assunto deles.
Então aquelas cenas, aquelas pessoas não sabiam, né, o que estava se passando, Jesus ao lado deles, eles não entendiam. Eu quero dizer que pois suas mentes precisavam que aquelas dolorosas imagens, passavam pelas suas mentes, aquela dolorosa imagem, aquela dolorosa tristeza, que seus corações sangravam cada vez mais, porque a morte traz tristeza. Nosso coração sangra com a morte de alguém que nós amamos. A psicologia afirma que temos uma tendência de nos lembrar mais das tragédias do que das bonanças. Temos a tendência de nos lembrar das nossas dificuldades da nossa infância do que dos momentos maravilhosos que tivemos, dos banquetes que tivemos, dos aniversários que tivemos. Não, nós nos lembramos dos momentos tristes. É natural do ser humano a gente guardar na nossa mente essas coisas. Então eu quero dizer que muitas pessoas vivem a experiência do caminho de Emaús, porque não conseguem ver o propósito de Deus na sua dor e na sua tribulação, não conseguem ver o que Deus tem preparado para elas. Então por isso, amados, precisamos trazer à nossa memória todos os dias aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá alegria. Então precisamos trazer a nossa mente. Eles não trouxeram a mente deles aquilo que Jesus disse a eles, que morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Eles nem lembravam que Jesus quer ressuscitar, mas a ressurreição de Jesus é algo certo, era algo real, era algo que aconteceria e já tinha acontecido naquele momento. É isso que precisamos trazer à mente. No caminho de Emaús, Deus trata as nossas decepções. Às vezes nos decepcionamos com algumas coisas, com pessoas, com coisas que acontecem. Então, o versículo 21 diz: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. Queridos, a esperança caiu no poço lamacento e escorregadio da decepção. Eles estavam decepcionados, eles não tinham mais esperança, eles não tinham confiança que Jesus iria ressuscitar. Então a decepção foi o caminho mais curto para aqueles dois homens que esperavam uma coisa de Jesus e receberam outra completamente diferente. Eles esperavam que Jesus nem morresse, eles esperavam que Jesus mudasse a história daquele povo, esperavam um reino político e receberam um reino espiritual. O reino de Jesus não era político. Como Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus era espiritual. E eles esperavam o quê? Um reino guerreiro, né? Esperavam guerra, mas Jesus falava de paz. Então tomemos cuidado com as expectativas que temos alimentado. O que é que temos esperado, mas precisamos saber o que é que Deus nos promete. Deus nos promete uma coisa e às vezes queremos outra. Às vezes Deus nos promete paz e queremos riqueza. Quanta gente está indo na igreja atrás de riqueza, buscando enriquecimento, buscando um carro do ano, buscando mansões. Esse não é o propósito de Deus, e muitos se decepcionam como eles se decepcionaram. Esse não é o propósito de Deus. Então, quando eu estava refletindo nesse texto, meus irmãos, o Espírito Santo me mostrou que uma decepção pode nos levar a um caminho totalmente oposto ao caminho de Deus. Nós não podemos nos decepcionar, temos que estar preparados para aquilo que Deus tem para nós. Então, qualquer que sejam as nossas decepções, Jesus está próximo de nós para nos consolar. Então, qualquer tristeza que você tenha, qualquer decepção, qualquer amargura, eu quero te dizer nesta manhã, em nome de Jesus, Jesus está lado a lado com você. Jesus estava lado a lado com eles, né? Então Ele toca nas nossas feridas, Ele toca nas nossas decepções, Ele quer mudar a nossa visão de mundo, das coisas, das pessoas. Esse é o objetivo de Deus na nossa vida, é mudar o nosso conceito. Então, queridos irmãos, Ele é aquele que caminha conosco nas nossas tristezas, nas nossas lamentações. Ele está conosco.
E em quarto lugar, no caminho de Emaús, Deus trata com a nossa incredulidade. Às vezes perdemos a fé. Será se Deus está comigo mesmo? Será se Jesus era Deus? Eles ali já não acreditavam mais que Jesus era Deus. Porque se eles acreditassem que Jesus era Deus, eles não tinham voltado à velha vida, não tinham voltado a Emaús, eles tinham confiado, tinham ficado em Jerusalém. Então, queridos irmãos, não importa se estamos vivendo uma crise de fé, não importa se estamos vivendo uma crise espiritual, precisamos aprender que é nas Escrituras que encontramos direção para quê? Para não retrocedermos, é na palavra de Deus. A solução está aqui, na palavra do Senhor. Então perceba que Jesus, depois de ouvi-los, a ponto de uma questão essencial, para termos discernimento, direção em nossas vidas, as Escrituras dizem o seguinte, o versículo 27 diz, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus mostrou a ele o que? Que nas Escrituras já estava escrito todas as coisas que aconteceriam, que já havia predito. Então perceba que Jesus, depois de ouvi-lo, aponta para uma questão essencial para termos discernimento na nossa vida. As Escrituras, Jesus aponta para a sua palavra. É nas Escrituras, meus irmãos, que temos discernimento de tudo que acontece. Eu quero dizer nesta manhã, se não queremos viver confusos e enganados, examinemos as Escrituras e nos submetemos a ela. É preciso examinar e se submeter. Eles não se submeteram à palavra de Jesus. Observe Mateus 22, 29 diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando nós conhecemos essa palavra, nós não erramos. Quando nós conhecemos e obedecemos, então quer dizer, por isso, que temos que nos apegar, a Jesus. A cada dia mais Ele nos ensina que não aquilo que achamos que é o melhor, Ele nos ensina como devemos andar. Eu quero dizer, mas os dois discípulos no caminho de Emaús eram nécios, nécios e tardos de coração. O nécio quer dizer uma pessoa ignorante, uma pessoa estúpida, uma pessoa louca, e eles estavam sendo isso. Eles estavam sendo ignorante, estúpido, estavam sendo loucos. Por quê? Porque não estavam obedecendo a palavra. E eles estavam assim, e os tardos são aqueles que se demoram a fazer ou perceber algo que faz tardiamente. Então, eu quero dizer que muitas coisas da palavra de Deus têm se cumprido em nossos dias, e muitos, meus irmãos, têm demorado em compreender, uns têm demorado em entender o que é que a palavra tem dito, muitos têm buscado outras coisas que a palavra não nos ensina. Por isso que muitos estão aí em muitas igrejas. As igrejas da teologia da prosperidade está cheia, porque eles prometem aquilo que o homem quer, o conforto, promete coisas que a Bíblia não promete. Então, muitas coisas Deus tem nos ensinado através das dificuldades e problemas, que passamos, às vezes nas nossas lutas, meus irmãos, nossa dificuldade diária. Nós temos o que? Nós aprendemos. É na dificuldade que aprendemos, é nas lutas que aprendemos. Contudo, temos sido nécios e tardios de coração para crer e entender que tudo que Deus está dizendo é a vontade dEle para nós. Então é preciso, Senhor, me dá sabedoria, eu quero entender qual é a Tua vontade. Então, vivemos dias em que Deus, meus irmãos, tem tratado nossas vidas, Deus tem tratado os nossos corações. Eu quero dizer que Deus, Ele tem permitido, através das circunstâncias, que o nosso coração seja o quê? Quebrantado pelas provações, que o nosso coração seja tratado. Deus tem tratado os nossos corações, pelas nossas dificuldades. Então Jesus, durante todo o caminho, Ele ministrou as Escrituras a eles, a palavra foi ministrada a eles, mas eles eram nécios e tardios. Então,
a confusão que muitas vezes nos encontramos é, na verdade, a falta de entendimento do que Deus está fazendo e falta de conhecermos a Escritura na sua totalidade. Às vezes Deus está fazendo coisas ao nosso lado que nós não compreendemos, por sermos nécios. Deus, Ele está agindo ao nosso redor, né? Então Jesus, Ele veio até os discípulos que estavam indo para Emaús e os redirecionou, explicando as Escrituras. Mesmo assim, eles não reconheceram a Jesus. Observe, querido irmão, se Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida, não há o que se confundir. Às vezes queremos ser o quê? O Senhor de Jesus. É preciso entender que Jesus que é o Senhor. Às vezes queremos determinar para Ele. Eu quero dizer que no quinto ponto, eu quero dizer que no caminho de Emaús, meus irmãos, Deus trata com as nossas convicções. Observe que os versículos 30 a 32 dizem: aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriu os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Observe como eles eram tardios. Jesus caminhando com ele, falando com eles, e eles não conseguiam identificar. Então, não importa o tamanho da nossa crise, não importa o tamanho da nossa dificuldade, precisamos ter o quê? Uma forte convicção de quem é Jesus, da sua presença conosco. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Observe que em todo o percurso, a caminho para Emaús, eles andaram e conversaram com Jesus. Andaram e conversaram com Jesus, mas foi no partir do pão que eles conseguiram o quê? Ter a impressão, ter a ideia de que aquele era Jesus. Então foi no partir do pão que o reconhecemos. Muitas vezes, eu quero dizer que é interessante notar que é o reconhecimento da identidade da pessoa de Jesus pela forma como os evangelhos nos apresentam, meus irmãos. Não é feito pelo resto, mas é pelas mãos. É pelas mãos de Jesus, é pelo que Jesus faz. Observe que também creio que nesse texto, os teus olhos também foram abertos, os olhos daqueles dois homens, por observarem que as marcas nas mãos de Jesus. Eu acho que na hora que Jesus pegou o pão, foi naquele momento que eles olharam para a mão, né? Porque quando nós estamos fazendo a ceia, as pessoas olham os nossos movimentos. Quando estamos pregando o Evangelho, então a convicção espiritual vem da revelação de quem é Jesus. Observe que Jesus é o próprio Deus vivo que está conosco, mas muitas vezes só identificamos Ele pelas suas mãos. Tomé disse: Senhor, se eu não tocar nas suas mãos e do seu lado, eu não creio. Às vezes precisamos tocar, né? Então, como precisamos ter convicções, como homens e mulheres, né? Do passado que tivemos. Observe que Jó, capítulo 19, versículo 25, ele diz que tinha convicção em meio à dor. Foi na hora do sofrimento que Jó veio reconhecer Deus. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha carne, ainda em minha carne verei a Deus. Então Paulo também teve a mesma convicção. Paulo diz em Filipenses 1,6: eu estou plenamente convicto, né, de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo. Então, meus irmãos, o texto conclui dizendo: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido o partir do pão. É pela mão, é pelo amor. Então os discípulos
voltaram do caminho de Emaús, direcionados e motivados pelo próprio Jesus. Com certeza, meus irmãos, o Senhor quer nos dirigir, né, do que queremos ser dirigidos. Ele quer nos dirigir, e Jesus dirigiu eles de volta a Jerusalém. Então precisamos ter cuidado para não estarmos voltando para Emaús. Cada um de nós temos um Emaús na nossa vida, mas é preciso permanecer em Jerusalém. Como Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. É preciso permanecer em Jerusalém, né? Então saiamos de Emaús e voltamos para Jerusalém. Por quê? Porque Jesus, ele está vivo, e às vezes nós voltamos para Emaús porque não conseguimos perceber Jesus conosco. Eu quero dizer nessa manhã: Jesus, ele está com você. Não volte para Emaús, caminhe para Jerusalém. Ou se está em Emaús, volte para Jerusalém, porque Emaús não é o nosso lugar. O nosso lugar é em Jerusalém. Por isso que Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O nosso reino não é deste mundo. O nosso reino é o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por esta manhã, Pai. Obrigado, Deus, por esse dia maravilhoso, Pai. Obrigado, Deus, porque, Senhor Deus, o Senhor tem nos despertado, Pai. O Senhor tem falado aos nossos corações, Senhor Deus. Senhor Deus, nos desperta, Deus, para que nós não pensemos em voltar para Emaús, Pai. Para que nós possamos caminhar para Jerusalém, voltando para aquilo que o Senhor propõe para nós. Que a nossa vida, Deus, a nossa vida está em Jerusalém, a nossa vida está ao teu lado. O seu propósito conosco é em Jerusalém, não é em Emaús. Senhor Deus, que nós não pensemos na possibilidade de voltarmos ao velho homem, voltarmos ao passado. Somos novas criaturas, Deus. As coisas velhas já passaram, Emaús já se passou da nossa vida. Agora caminhamos, Deus, para Jerusalém. Obrigado, Deus, porque Jesus ressuscitou. Obrigado porque ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive, e vive eternamente. Obrigado por tudo. Nos conduz em paz aos nossos lares. Nos dá uma manhã na tua presença, Deus, e um dia abençoado. Te oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos. Coração silencioso, irmãos, estamos despedidos.